Bem. Oferecimento doutora Nara Brito, ginecologista e obstetra. Para você, mulher. Engravidar depois dos 35 anos é correr um risco ou é uma gravidez normal? Esse é o tema do nosso Viver Bem de hoje, que recebe a doutora Nara Brito, ginecologista e obstetra, mais uma vez aqui conosco, para falarmos então sobre as possibilidades da gravidez tardia. Tudo bem, doutora? Tudo. Seja bem-vinda novamente ao nosso programa. E hoje com o tema voltado às mulheres, né? Porque percebemos que há uma mudança no comportamento, há uma mudança na sociedade. As mulheres antes engravidavam mais cedo e hoje estão engravidando mais tarde. Bom ou não é bom, doutora? Bom a mulher poder escolher o momento de engravidar na sua vida. Antigamente engravidava-se muito cedo, justamente porque os casamentos eram arranjados, os casamentos eram muito cedo, não tinha muita informação em relação aos métodos contraceptivos. Houve a revolução feminina, houve o surgimento da pílula anticoncepcional. Com isso deu uma certa liberdade para a mulher e aí houve o tal do empoderamento feminino, que é ótimo. Então assim, mulherada está estudando, mulherada está entrando no mercado, mulherada... E se você olhar as estatísticas, tem mais mulher na faculdade do que homem hoje em dia. Então a mulher está optando por entrar no mercado de trabalho, está optando por fazer a sua carreira e planejando gravidez. Há coisa melhor do que você poder planejar, ao invés de estar tomando susto com gravidez? Planejar seu neném, planejar seu parto, planejar sua hora. É muito bom. Doutora, qual que é a mulher ela tem capacidade reprodutiva até que idade, então? Já que existia uma cobrança no passado das mulheres, ainda existe aquele estigma de 30 anos, não casou, não teve filhos. Qual é a capacidade reprodutiva na idade da mulher? Ai, gente, isso é uma besteira. Esse negócio de não casou, não teve filhos, o quê? Cada um vive do jeito que quiser. Se a mulher não quiser ter filho, beleza. Agora vamos falar de reprodução, né? A vida fértil da mulher vai durar em torno dos... E eu vou falar, gente, até 50, 55 anos, que é o período da menopausa. Isso não quer dizer que ela possa engravidar nessa época, porque é muito perigoso, tá? Mas assim, se a gente for falar de quanto tempo a mulher vai ficar, tem possibilidade de engravidar. A gente conta na média 30, 35 anos da primeira menstruação dela, que é a média porque ela, nesse período, após esses 30, 35 anos, que vai depender da genética da mulher, é que começa aqueles sintomas do climatério, fazer a menstruação começar a ficar irregular, tal. E aí o climatério, a menopausa, nada mais é do que ela transformando agora a vida dela em outra fase, a fase que ela não é reprodutiva, não vai reproduzir, não vai gerar filhos mais. Então a média é de 30 e 35 anos de vida fértil, não é 35 anos de idade, é de vida fértil. Então, dependendo da família... Contados a partir da data da primeira menstruação. Da data da primeira menstruação. É a média. É óbvio que se a mãe dela, a avó dela, chegou na menopausa com 50 anos, com 55 ou com 45, ela tem a tendência a chegar na menopausa nessas idades também. A maior tendência. Né? Então, a menopausa é onde encerra. Mas existe, na visão dos médicos, da medicina, uma idade ideal para engravidar? A idade, assim, se a mulher estiver rígida, o que é rígida? Sem nenhuma doença, tudo tranquilinho, é em torno dos 20, 25 anos, até 28 anos, seria assim o período, o ápice, né? Esse período é o mais, assim, tá receptiva para poder engravidar. Não quer dizer que nos outros períodos não esteja, mas é porque vai caindo as taxas de hormônios após os 30, depois após os 35 tem outra grande queda, depois dos 40, e com isso também vem as doenças que a gente tem, as doenças genéticas que as mulheres também podem ter, né, que são os problemas cardiovasculares, hipertensão, diabetes, etc e tal, que não é só mulher não, que a galera, os meninos também têm, mas com eles não é cobrado tanto. E acrescentando que
não é só a mulher que perde a capacidade reprodutiva. O homem continua fazendo os espermatozoides, continua produzindo espermatozoides, porém com a idade ele não vai ter a mesma qualidade de quando ele era novo. Então os cabras que ficam se achando aí, dizendo assim, eu vou poder engravidar até os 70, 80 anos a mulher... Pode, mas a chance de ter filhos com algum tipo de problema é maior, porque a espermatogênese, que é a produção dos espermatozoides, não é a mesma coisa de quando ele era rapazote. Viu? Doutora, e quais são os riscos de uma gravidez tardia? Assim, primeiro, é bom que a mulher planeje, mas risco é desenvolver parto prematuro, né? Diabetes gestacional, que aí quanto mais idade, maior predisposição, não significa que as novinhas não vão ter, tá? Então, diabetes gestacional, hipertensão na gestação ou pré-eclâmpsia, porque tem diferença de fazer hipertensão na gestação e de pré-eclâmpsia e de eclâmpsia, que eclâmpsia é a mulher que já sofreu a convulsão. Malformação genética por conta da idade dos óvulos, né? Porque a mulher já nasce com a quantidade de óvulos que ela vai morrer. E ali já de óvulos, na verdade, que a gente chama. Então, se ela tem 30 anos, os óvulos dela, os óvulos dela tem 30 anos. Então, a probabilidade de ter alguma alteração genética também é um pouquinho maior. Decidir ter um filho depois dos 35 anos, qual seria o caminho a percorrer, então? Quais os cuidados necessários, os cuidados preventivos? O que fazer depois dessa decisão, doutora? Primeiro, vá no seu obstetra, para ele fazer os exames de rastreamento, para ver se você não tem nenhum tipo de alteração genética ou algum tipo de doença reumática, essas doenças autoimunes. Se tiver, aí já vai fazer a correção disso e planejar a suplementação vitamínica, iodo, ácido fólico, que faz parte na primeira fase no primeiro trimestre da formação dos neurônios, da organogênese, que a gente chama. Então, assim, é importante fazer essa suplementação vitamínica antes da concepção. Assim, a gente preconiza 3 meses antes. Então, vá primeiro no ginecologista, faz aquele check-up maravilhoso, detectou algum probleminha, já vai corrigir e vamos entrar com a suplementação antes de engravidar. Porque o que acontece no nosso país? A pessoa engravida, vai no médico, aí depois que começa a suplementação. Detalhes sobre esse check-up anterior à decisão, nós iremos falar depois do intervalo, que é bem breve, você de casa não saia daí. Viver bem. Oferecimento doutora Nara Brito, ginecologista e obstetra. Para você, mulher. O critério de idade para dar à luz evoluiu com o tempo, mas qual será a idade correta, a idade adequada para uma gravidez? Estamos falando sobre gravidez aos 35 anos com a doutora Nara Brito, ginecologista e obstetra, para as mulheres entenderem mais um pouquinho das suas possibilidades, né? Poderem planejar mais. Inclusive, perguntei no bloco anterior para a doutora Nara quais os cuidados quando a mulher decide ter um filho aos 35 anos. Ela falou que antes é bom fazer um check-up. Uma investigação genética, doutora, está dentro desse check-up? Uma investigação hormonal? Não precisa. A investigação hormonal, sim. Que às vezes, se passar de 1 ano que ela está tentando engravidar e não consegue, então, assim, primeira investigação é feita no homem, no parceiro, no espermograma. Se tiver tudo bem... Que é uma investigação hormonal. Não. Aí é uma investigação no homem. Porque, assim, se a gente for falar investigação, rastreamento genético, não tem necessidade.
Não tem necessidade mesmo. A gente faz só os exames mesmo para saber se ela tem algum problema de saúde que vai interferir na gravidez dela. Agora, se for problema de dificuldade para engravidar, aí a gente investiga primeiro o homem, para depois fazer uma investigação na mulher. Mas dificuldade para engravidar não está relacionado diretamente à idade. Uma mulher jovem também pode ter essa dificuldade. Mulher jovem pode ter dificuldade, sim. Só que, na maioria das vezes, quanto mais idade, aí, por conta dos folículos, é que fica um pouquinho mais difícil. A senhora mencionou antes do intervalo sobre a necessidade do ácido fólico, quando a mulher decide engravidar. E comentou, inclusive, que o problema do Brasil era justamente essas mulheres fazerem a ingestão desse ácido, dessa suplementação, somente ao engravidar. Por que é necessário fazer essa suplementação, doutora? Infelizmente, nosso país sofre de uma carência nutricional muito grande. Se a gente tivesse uma alimentação saudável, uma alimentação rica em vitaminas e todos os componentes que precisamos, não precisaria fazer essas suplementações. Mas como nós somos um país que a maioria das pessoas não tem hábitos alimentares saudáveis, então é preciso sim que a gente reponha algumas vitaminas, alguns sais, minerais, inclusive o ácido fólico, porque ele é extremamente importante na formação neuronal, na formação dos neurônios, no fechamento da coluninha do neném, na formação da coluna, do corpinho, dos orguinhos. Então, assim, é preciso. E aí, o que acontece? A mulher vai fazer essa suplementação, na maioria das vezes, quando já está grávida. Então, já está rolando o processo da organogênese, da embriogênese, já está rolando. Então, o ideal é que faça antes, para que tenha o suplemento vitamínico ali no organismo à disposição nesse período de formação, principalmente do sistema nervoso central. E aqui que a gente não tem praia, né? A gente tem que também tomar cuidado com o iodo. É bom dosar iodo também nas mulheres, que faz parte também da suplementação vitamínica. Aqueles remedinhos que a gente passa para as grávidas, que quem já ficou grávida sabe, a gente já bota com uma quantidade necessária para que não haja problemas. O excesso de peso e as chances de aborto estão relacionados? A mulher com uma gravidez tardia tem mais chance ou não há nenhuma relação com a idade? O excesso de peso em qualquer idade prejudica a gravidez. Predispõe essas doenças todas que eu falei. A pressão alta, ao diabetes, ao parto prematuro. Mas não significa que a grávida aos 35 anos vai ter mais chances de ter? Não. A obesidade, se ela for acima de 35, 40 anos e ainda for obesa, aí piora, né? A obesidade não é só para mulher, não é só para gravidez. Todas as pessoas que ficam acima do peso se predispõe a desenvolver doenças cardiovasculares, quer dizer, infarto, pressão alta, entupimento das veias, que é para a gente falar assim do jeito que dá para todos entenderem, né? Então, entupimento das veias, diabetes. Ai, mas eu não como muito açúcar, eu não gosto muito de doce. Tá sobrepeso, alguma coisinha tá errada, né? Ah, eu como tão pouquinho, então vamos embora ver esse pouquinho que você tá comendo, né? Porque às vezes chega no consultório, doutora, eu não sei porque eu tô ganhando peso, porque eu tô comendo tão pouquinho. Minha filha, tem alguma coisa errada nesse teu pouquinho. E a qualidade, né? Então, assim, sobrepeso não é só para grávida, não é só para grávida acima dos 35 ou 40 anos, é para qualquer pessoa, homens e mulheres. Vamos cuidar da saúde, aí é questão de saúde mesmo. As chances de aborto na gravidez depois dos 35 anos são maiores, doutora? São maiores, sim, por conta das taxas hormonais. Mas tem mulheres aí com 35, 40 anos. A Ivete, foi gêmeos, a Ivete Zangalo. Então, assim, é maior, sim, as chances de aborto. Gravidez tardia pode também ter é um fator pré-determinante para maiores chances de hipertensão e diabetes? Gravidez tardia, sim, foi o que eu já disse, né?
por conta do desenvolvimento e das alterações fisiológicas da gravidez, a mulher vai ter maior índice de prolactina, vai ter índice de progesterona, os hormônios todos vão estar lá bombando no organismo dela, então ela tem que ter muito cuidado, porque é nessa fase que a gente começa a apresentar as doenças genéticas, os problemas cardiovasculares e, enfim, desenvolver doenças que são de herança familiar. Então, na gravidez, nesse período, é óbvio que pode acarretar, gente, pelo amor de Deus, nada é 100%, somos seres parecidos. Porém, não somos iguais. Quando a gente fala de uma forma geral, mas não quer dizer que engravidou aos 35 tá lascado, coitada. Nada disso. Depois do intervalo, quero saber também da doutora se há um aumento progressivo dos embriões com alterações genéticas. A senhora responde depois do intervalo, que vai ser bem breve, eu prometo. Você de casa, não saia daí. Oferecimento doutora Nara Brito, ginecologista e obstetra. Para você, mulher. Já estamos de volta com o programa de hoje, conversando com a doutora Nara Brito, ginecologista e obstetra, sobre gravidez tardia. Para falar mais sobre este tema, conhecemos a história de Thaisa Servo. Ela esperou criar uma carreira sólida, se preparar no casamento, planejou tudo para aí sim engravidar. Vamos saber a história dela? Carinha de menina, nem parece, mas a jornalista Thaisa Servo já tem 35 anos. A mamãe de primeira viagem segue uma tendência das mulheres revelada pelo IBGE. Em Rondônia, o número de mães adolescentes caiu de 18,92% para 17,22%, enquanto as mães com mais idade têm aumentado. O maior crescimento ficou na faixa etária entre 30 e 34 anos, em torno de 25%. Mas isso só está acontecendo porque as mães brasileiras estão deixando para ter o primeiro filho cada vez mais tarde, depois dos 30 anos. Apostando nos avanços da medicina, Thaisa resolveu seguir um planejamento de vida. Estudou, construiu uma carreira sólida, com a estabilidade financeira veio o carro e a casa própria. O próximo passo era formar uma família. O marido ela conheceu já depois dos 30, e ele também não tinha filhos, apesar de estar no segundo casamento e ter 36 anos. Até que veio a tão esperada e planejada Eloá. A maior preocupação do casal agora é com a saúde da mamãe. Pesa um pouco porque você já não está no mesmo gás, né, que você estava quando você era mais nova, né? Então realmente pesa, o físico ele é diferente, né? O seu corpo responde de uma forma diferente. Mas graças a Deus estou tendo uma gravidez muito abençoada, né? Tirando algumas situações de saúde, alguns detalhes, está indo do jeito do planejado, né? Foi tudo muito planejado mesmo. E está sendo muito esperada essa criança, muito esperada. Demorou, mas está chegando, né? Quase tudo foi comprado durante a realização de outro sonho do casal, conhecer os Estados Unidos. Para fazer tudo do jeito que queria, Thaisa economizou e se planejou bastante. Ela acredita que fez tudo no tempo certo. Importante, porque primeiro que você já está mais madura, né? Eu me sinto assim mais preparada no sentido da maturidade, né? De você já ter uma casa, você já tem um carro, você já está mais acolhida, né, com relação a mesmo assim, os seus emocionais, o seu fator emocional já está mais estabilizado, sua maturidade e também profissionalmente falando, né? Já tem, o meu esposo hoje é concursado, né? Se fosse muito antes ele talvez não estaria, né, com um concurso público. Eu já também estou no mercado de trabalho, então eu acho assim, deixei tudo acontecer, né, de uma forma bem planejada para que ele lá chegasse, né, ou se fosse um menininho, né, que chegasse e tivesse todo esse preparo mesmo. Eu realmente me planejei para essa gravidez.
E assim a princesinha Eloá vem chegando com uma outra tendência da família brasileira: filhos únicos. E ela veio na hora certa, com 2 anos e pouquinho de casado, que era o que a gente sempre sonhou. Já que a palavra programação, próximo, já está vindo aí planejado? E agora eu vou esperar primeiro chegar, né? Vou me adaptar, vou ver como é que vai funcionar. Igual eu te falei, quero muito ver na prática como que isso vai funcionar. E aí eu vou pensar se há uma possibilidade de um segundo ou não, mas pela idade eu acho que eu vou ficar em uma só, tá bom. A gente percebe realmente que tem sido uma tendência. Doutora, aproveitando o gancho, né, da história da Thaísa, que está sendo mãe aos 35 anos, perguntei antes do intervalo se havia uma possibilidade de um aumento dos embriões com algum tipo de alteração genética. Pode ocorrer? Sim. Quanto maior a idade, mais tendência a ter algum tipo de malformação. Tanto nos homens quanto nas mulheres, porque a gente está falando das mulheres grávidas após os 35 anos. Mas quando a gente fala mulher após os 35, o parceiro dela, o marido, é mais novo, é mais velho, então a gente tem que ver isso também. Tanto a mulher quanto o homem tem maiores chances de desenvolver fetos com alterações genéticas, quanto maior a idade. Thaísa resolveu ter filho aos 35 anos e, pelo relato dela, está tudo bem. A gestação ocorreu de forma tranquila. Uma grávida com 35 anos que teve uma gestação tranquila, ela pode ter um parto normal? Pode. A mulher pode ter o parto normal, até se tiver tido uma cesárea anterior, com mais de 2 anos. Então, assim, o parto natural, que é diferente do parto normal, o parto natural é aquele que a gente não precisa colocar nenhum tipo de substância, nenhum tipo de medicamento, que ele vai sozinho. E o parto normal é aquele que às vezes a gente precisa fazer alguma intervenção para poder melhorar o trabalho de parto da paciente. Isso aí não independe de idade. Se ela optar pelo parto natural ou um parto normal, ela pode ter sim. É só preparar. Certo. Né? E tem mais chances, doutora, do bebê nascer prematuro? Sim. Numa gravidez tardia? Maior chance de nascer prematuro. Sim. Por que isso ocorre, doutora? Por conta do colágeno, por conta das estruturas, da fisiologia da mulher, por conta das alterações hormonais que já estão em declínio. Então, pode ser que tenha parto prematuro. Não, como assim? Eu vou ter que falar um palavrão, gente. Não é patognomônico. Patognomônico, na medicina, a gente diz que assim, se tiver isso, vai ter isso. Não tem jeito de ser essa doença, de não ser essa doença se apresenta esse negócio. Então, é patognomônico. Então, não significa que as mulheres que tenham gerado seus nenês após os 35 anos vai ter parto prematuro, vai ter parto. Não significa que é assim. Há maior chance, sim. Mas todas essas coisas podem não acontecer nada e ter uma gravidez maravilhosa. Muito bem, agradeço a visita da doutora Nara e fica a dica, ela está nas redes sociais, tem canal no YouTube, está no Instagram. Siga ela, fique por dentro, tire suas dúvidas. Nosso programa chegou ao fim, sábado que vem nós estamos de volta. A você um ótimo fim de semana. Tchau, gente.